Você já passou por isso? Aquele pozinho branco em cima do ombro? Olha para o couro cabeludo e percebe aquela descamação e já pensa, é caspa. Mas será que é mesmo? Porque existem situações em que a pessoa passa meses tentando tratar uma suposta caspa e, na verdade, pode estar lidando com outra condição. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero te explicar de uma maneira simples a diferença entre caspa, dermatite seborreica e psoríase. Não para você sair daqui tentando fazer um diagnóstico em você mesma, mas para você conseguir olhar para o teu cabelo com um pouco mais de atenção e entender quando aquela descamação pode estar pedindo um cuidado diferente. Primeiro vamos falar sobre a caspa, que é provavelmente o nome que a gente mais escuta quando aparece a descamação do couro cabeludo. Ela está relacionada à descamação da pele e também à presença de micro-organismos, que fazem parte naturalmente do nosso couro cabeludo. Entre eles está o malacésia. Quando o nosso couro cabeludo está em desequilíbrio, ou seja, a microbiota está desequilibrada, ele se prolifera e causa caspa, coceira, mas a gente vai tratar sobre isso no decorrer desse vídeo. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, caspa não é falta de higiene e não é contagiosa. Quando você tem caspa, isso não significa que você não esteja lavando o cabelo direito. Então, você pode estar fazendo essa higienização e mesmo assim desencadear a descamação, né? Que ela pode aparecer de maneiras diferentes. Aquela descamação mais fininha e esbranquiçada, que se solta facilmente, e em algumas pessoas ela aparece acompanhada de oleosidade. Sabe quando a gente passa a mão no couro cabeludo e fica aquela massinha embaixo da unha? É por conta da oleosidade. E a dermatite seborreica? Já é uma condição inflamatória. Ela costuma aparecer justamente em regiões onde existe uma maior produção de oleosidade, ou seja, ela também está relacionada a um desequilíbrio, né? Uma produção fora do normal no couro cabeludo. A dermatite seborreica também aparece em volta do nariz, né? Ela fica ali aquela inflamação, mais avermelhada e descamando na sobrancelha, né? Então essa descamação, a vermelhidão, a oleosidade, a coceira, às vezes aquela descamação mais grudada no couro cabeludo, tem um aspecto, como eu disse, oleoso e amarelado. Então imagine uma pessoa que percebe que está descamando e coçando muito e pensa, eu vou comprar um shampoo anti-caspa, um paliativo, eu vou tentar tratar em casa. E esse produto ele pode ajudar, mas será que ele realmente vai funcionar? Que ele vai eliminar se for um desequilíbrio, uma inflamação? Aí onde eu falo, uma boa avaliação faz toda a diferença. Então, caspa e dermatite seborreica são a mesma coisa? Essa é uma dúvida muito comum. Existe uma relação muito próxima entre elas, mas não são exatamente a mesma coisa. A caspa costuma ser uma forma mais leve de descamação, aquela descamação mais que não tem uma coceira exacerbada, né? Tem um pouco ali quando você passa, quando você coça, cai um pouco, mas ela não tem uma inflamação. A dermatite seborreica, nós podemos encontrar sinais de inflamação mais evidente. Então, quando existe muita coceira, vermelhidão, oleosidade, é importante olhar para além daquela simples caspa, né? Mudar, e por isso mudar completamente a forma de cuidar do couro cabeludo. Se você está gostando desse assunto e está fazendo sentido para você, deixe o seu like nesse vídeo. Isso vai me ajudar, né, a saber quais assuntos vocês querem que eu traga por aqui. Mas existe uma outra condição que pode parecer caspa, e essa eu quero que você conheça. A psoríase do couro cabeludo também pode causar descamação, e muitas vezes acaba sendo confundida com caspa ou dermatite seborreica. Só que a psoríase é outra condição. Ela está relacionada ao sistema imunológico e é uma doença inflamatória crônica. Não tem cura, né? Depende muito do nosso psicológico, da nossa imunidade. A psoríase não é contagiosa. Você não pega a psoríase de uma outra pessoa, tá? E também não significa simplesmente que você usou um produto errado. A psoríase, ela pode aparecer no couro cabeludo e em outras partes do corpo. Ela pode apresentar áreas mais bem delimitadas quando se trata de couro cabeludo, avermelhadas, com uma descamação geralmente mais espessa, sabe? Às vezes ela fica aqui atrás da orelha, aqui na nuca, mais abaixo. Também aparece nessa parte aqui frontal, mas isso quando está no estágio bem agravado. Isso pode ser uma pista, mas eu quero fazer uma ressalva muito importante aqui. Eu estou te mostrando essas características para você entender melhor o assunto, não para você tentar se diagnosticar em casa, porque existem outras condições que podem apresentar sinais bem parecidos, e é justamente por isso que uma avaliação adequada é tão importante. Você pode dizer, tá, eu já entendo um pouco sobre isso, mas o estresse, ele pode piorar? Eu já ouvi falar a respeito. No caso
da psoríase, sim, tá? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante. Jaqueline, o meu emocional pode piorar isso? E pode sim. O estresse pode influenciar algumas condições inflamatórias e pode contribuir para que determinadas alterações piorem ou apareça com mais intensidade. Isso não significa que a psoríase seja simplesmente emocional, não seria justo eu afirmar isso aqui, porque não é. Existe condição de base, que a gente pode dizer assim, vários fatores podem influenciar suas manifestações. Então não é justo colocar toda a responsabilidade no psicológico da pessoa. Até porque, pensa comigo, quem convive com uma alteração no couro cabeludo, muitas vezes já está emocionalmente fragilizada. Então não é só o emocional, existem outros fatores além disso. Então como eu vou saber o que eu tenho? Talvez você esteja pensando, tá, Jaqueline, mas como eu vou saber se é caspa, dermatite ou psoríase? E a resposta mais honesta que eu posso te dar é: você não precisa descobrir isso sozinha. Você pode observar os sinais, os sintomas que eu descrevi aqui, né, ou que eu falei aqui para você. Tem coceira? Se sim, tem oleosidade? Tem vermelhidão? Como é essa descamação? Porque são coisas que você precisa observar. Ela é fininha ou é mais espessa? A gente precisa entender se existem áreas mais marcadas, né? O couro cabeludo está com uma inflamação, eu digo, com um pus ali, né? Já aparece, cortou, tem sangramento, tudo isso a gente precisa observar. Isso acontece somente no couro cabeludo ou você percebe alteração em algumas outras regiões? Tudo isso são informações importantes, mas o diagnóstico precisa ser feito pelo profissional habilitado para isso. E é onde entra a terapia capilar. Essa é uma parte que eu gosto muito de explicar, porque uma coisa é diagnosticar uma doença, outra coisa é cuidar do couro cabeludo, dos fios, dentro daquilo que está à nossa disposição, né, na atuação profissional. Como terapeuta capilar, eu posso observar as condições do couro cabeludo, acompanhar a evolução, identificar sinais que merecem atenção e trabalhar com recursos e cuidados que façam sentido para aquela pessoa. E quando eu percebo que existe alguma coisa que precisa de uma investigação médica, eu encaminho. Eu não tento adivinhar, porque para mim, cuidar bem também é saber reconhecer o meu limite profissional. Né? O que eu te peço para que você evite ficar trocando de produto toda semana, tentando descobrir e resolver sozinha o que você tem, onde você na verdade nem sabe exatamente o que é. Esse shampoo não funcionou, eu vou comprar outro. Essa máscara não funcionou, eu vou tentar outra. Vi um óleo na internet que disseram que resolve. Resolve o quê? Você sabe o que você tem? E quando você percebe, tem um monte de produto em casa, continua sem saber o que realmente está acontecendo com o teu couro cabeludo. Às vezes o que está faltando não é mais um produto, é informação. É entender o que aquele couro cabeludo está apresentando. Então eu quero que você guarde 3 coisas neste vídeo. Primeiro, nem toda descamação é caspa. Segundo, caspa, dermatite seborreica e psoríase podem apresentar sinais parecidos, mas não são a mesma coisa. E terceiro, mas não menos importante, se existe dúvida, se os sintomas persistem, se existe muita inflamação ou alguma alteração que está te incomodando, procura a avaliação de um profissional. Você não precisa ter vergonha do seu couro cabeludo, não precisa achar que isso é falta de higiene, porque eu quero deixar claro que nem sempre é, tá? E também não precisa sair comprando o que aparece na internet. Observe informação e procure ajuda quando precisar. É exatamente esse o objetivo deste canal, trazer informação de uma maneira simples, para que você consiga entender melhor o seu cabelo e principalmente o seu couro cabeludo. Porque quando você entende o que está acontecendo com você, deixa de cuidar no escuro e passa a fazer escolhas mais conscientes. Eu sou Jaqueline, cabeleireira, terapeuta capilar e tricologista. Aqui nós vamos conversar muito sobre saúde dos cabelos, couro cabeludo e cuidado de verdade. Se você quer continuar aprendendo comigo, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.